Obrigado, pastor Charles. Amém, irmão. Você está feliz com Jesus? Diga amém. Aleluia. Está preparado para aquilo que o Senhor tem para você? Amém? Aleluia. O Senhor tem grandes coisas. Então, pela manhã eu compartilhei uma palavra falando sobre quem você é, sobre a sua identidade. Você é sobrenatural, amém? Você não é mais natural, você concorda comigo, amém? Mas agora pela parte da tarde, quero compartilhar uma palavra com você, porque tem momentos na nossa vida que parece que as coisas não estão dando certo, né? Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, parece que nada está se movendo. Acontecem algumas coisas assim na nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar para você hoje, que é quando gigantes se levantam. Gigantes se levantam contra a nossa vida. Então, quando nós falamos em uma igreja sobrenatural, nós somos essa realidade, nós somos isso. Diga comigo assim, diga com convicção, eu sou a igreja de Cristo, eu sou a igreja sobrenatural. Então, primeira coisa que precisa para o sobrenatural de Deus se manifestar é a impossibilidade. Impossibilidade faz com que o sobrenatural de Deus se manifeste. Então, qual é a primeira coisa? Há um tempo atrás eu vi essa expressão de um grande homem de Deus, eu gostei demais. Porque ele perguntou assim, você não responde, tá? Porque eu respondi errado, de repente, né? Ele perguntou o que precisa para que um milagre de Deus aconteça. Normalmente, o que precisa para que a cura de Deus se manifeste numa pessoa? E obviamente, normalmente nós falamos fé, precisamos crer. Não está errado, mas ele diz assim, precisa de uma doença. Se ninguém estiver doente, para que vai ter uma cura? Se não há impossibilidades, por que nós precisamos exercitar a fé? Se não é para nós trazermos o sobrenatural aqui para a terra e manifestarmos o céu aqui na terra, então nós não precisamos de fé. Nós usamos a fé e manifestar o sobrenatural quando há algo que não está de acordo. E por isso que gigantes se levantam na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar, porque para algumas pessoas vão se levantar mais gigantes, para outras pessoas menos gigantes, mas o gigante, ele pode sim derrotar você, se você não olhar da maneira correta. Mas acredite no que eu vou te falar agora, gigantes vêm para promover você. Gigantes vêm para colocar você no lugar que você deve estar e fazer aquilo que você deve fazer da parte do céu. Então, gigantes na nossa vida, o Senhor permite para que nós possamos realizar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Se nós não tivermos resistência, se nós não tivermos tribulações, se nós não tivermos gigantes, nós não poderemos operar o sobrenatural de Deus. Nós vamos acabar vivendo uma vida natural. Então, gigantes, eles vêm para a nossa vida, não para derrotar você, mas eles vêm para promover você. Então, há gigantes que se levantam entre você receber uma palavra profética e o cumprimento dessa palavra profética. Por isso que durante esse tempo, aquilo que você fala e para onde você olha é fundamental. Porque se nós olharmos para o lugar errado e começarmos a falar de uma maneira errada, a promessa ela fica distante. Então eu e você precisamos falar de acordo com a palavra, olhando para Cristo e para as promessas que Ele tem para mim e para você. Então toda vez que o Senhor, Ele dá uma palavra para você, Ele dá uma palavra profética, Ele libera uma palavra sobre a sua vida, você deve anotar ela. Sabe, hoje eu creio que aqui nós estamos vivendo um ambiente e um dia de muitas palavras proféticas. Por isso anote todas elas. Por que é importante? Porque no dia que o gigante se levantar, você precisa ter uma palavra. Você precisa saber aquilo que Deus disse a teu respeito, aonde Ele quer te levar. Então, no nosso ministério, quando diz ministério, eu não falo na questão de um ministério pastoral, mas é um ministério da igreja.
Gigantes vão se levantar para tentar resistir àquilo que Deus tem para você. Mas isso não é para derrotar, é para que a glória do Senhor se manifeste. Mas para isso você precisa estar olhando para Cristo e ter no seu coração clara a palavra profética que o Senhor colocou sobre a sua vida. Então todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus e o sobrenatural de Deus se manifestou, é porque alguma coisa estava impedindo. Por que Deus abriu o mar vermelho através de Moisés? Porque eles precisavam passar pelo mar vermelho. Se não houvesse o mar vermelho ali, não haveria por que abrir. Quando Josué atravessa o povo no Rio Jordão, que ele se abre, então só o Rio Jordão se abriu porque ele estava ali e o povo precisava passar. Só houve uma coluna de fogo e uma nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia no deserto, porque o povo precisou passar pelo deserto. Então o sobrenatural de Deus acontece porque há algo que precisa ser movido de uma maneira natural que estava. Então gigantes também acontecem isso. Mas eu quero dizer para você hoje, que quando os gigantes se levantam, coisas acontecem na sua vida. Cuide aquilo que você olha, e aquilo que você escuta, e aquilo que você fala. Porque isso pode mudar o curso da sua vida. Então, você hoje está sendo marcado, não só para você viver um dia intenso hoje aqui na presença do Senhor, receber palavra profética, orar em língua, sentir o revigor do Espírito, ter convicções da sua identidade, do seu chamado, mas para você colocar em prática isso. E eu gostei muito da palavra do pastor William, que ele fala, porque amanhã é segunda, e depois terça, quarta e quinta, e o que nós iremos fazer? Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos recebendo nesse dia. E homens de Deus, eles também em algum momento da sua vida podem ter mudado o seu olhar e o seu falar, e algumas coisas não saíram exatamente como deveriam. Mas outros homens, no meio desse tempo, eles mantiveram os seus olhares em Cristo, em Deus e nas suas promessas, e o extraordinário aconteceu, amém? E eu quero compartilhar algumas coisas rapidamente com você hoje. Números capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então, aqui está tudo certo. Deus está dando uma ordem para Moisés. E Moisés diz: olha, eu vou enviar assim como o Senhor está fazendo. Então, nós estávamos cantando louvor, cantamos já algumas vezes, sobre nós decidirmos ser obedientes. Porque se nós somos o corpo de Cristo, que somos a igreja e cremos nisso, Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, é Ele quem determina quando nós vamos, quando nós voltamos e aquilo que nós fizemos. Amém? Eu acho interessante porque eu brinco com alguns irmãos lá quando faço reunião de líderes. Faço com os mais chegados, é óbvio, mas quero compartilhar com você. Eu falo para os irmãos, se Deus estivesse preocupado ou interessado no que eu acho, Ele teria me criado antes de ter criado a terra. Como Ele não me criou antes, Ele não quer saber o que eu acho. Então, quando eu vivia por aquilo que eu achava, eu estava vivendo uma vida natural, sendo um ser almático. E aí então, eu cavei um buraco. Então Jesus me encontrou. Agora que Jesus me encontrou, eu não quero mais fazer aquilo que é a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade dele, amém? Por isso, faça a vontade dele. E aí aqui o Senhor, Ele dá uma direção então para Moisés, e Moisés envia. Parece que está tudo certo, mas quando os 12 espias, eles vão e eles ficam lá na terra, e eles olham todas as coisas que estão lá, eles voltam, e eles fazem um relato sobre a terra. E eu quero falar com você agora sobre o relato deles, mas algo que aconteceu anteriormente, que norteia esse evento. Então, em Números
capítulo 13, do verso 27 ao 33, eles retornam e eles fazem o relato da ida deles a espiar a terra. E eles falam assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e tudo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. É difícil de dizer um amém depois disso, né? É de engolir seco. Agora, deixa eu dizer, qual é a diferença entre Josué e Calebe e os outros 10 espias? Os 12 estiveram no mesmo lugar, os 12 olharam para as mesmas coisas, os 12 andaram juntos por toda a terra de Canaã, por todo aquele lugar, e olharam as mesmas coisas. Então qual foi a diferença onde Calebe se levanta e diz: ei, subamos e vamos possuir a terra, porque nós vamos prevalecer. Mas o que aconteceu com aqueles 10, que na verdade difamaram a terra, e conduziram o povo para isso, e todos eles, por causa disso, pereceram no deserto. Então o deserto, ele não foi feito para o povo, não foi feito nem para mim, nem para você. Mas a terra da promessa, que é um lugar de desfrute e de deleite, é o nosso lugar. Mas se nós olharmos de uma maneira equivocada, e começarmos a falar de uma maneira errônea, podemos permanecer no deserto. Então o deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar de experiência, mas não é um lugar para nós vivermos. Mas 2 deles, que é Josué e Calebe, olharam claramente para a terra, e para os seus frutos, e para as promessas de Deus. E aí para a vida deles se cumpriu, porque daqueles que tinham idade de guerra para mais, os únicos 2 que entraram na terra que o Senhor tinha prometido, foi Josué e Calebe. Os outros, o restante do povo que tinha idade de guerra ou mais, nenhum deles entrou. Todos pereceram no deserto. Era o desejo do Senhor que eles ficassem no deserto? Não, o desejo do Senhor era levá-los para Canaã. Porém, eles pararam no meio do caminho e pereceram. Por quê? Por quê que isso aconteceu? Bom, primeiro, porque onde você fixa seus olhos pode determinar o seu sucesso e a maneira que você vive aqui. Então, se você parar de olhar para as coisas de Cristo, você parar de olhar para a palavra, você parar de olhar para as promessas que Deus tem, você vai desviar o seu olhar e vai começar a olhar de uma maneira natural. E quando você olha de uma maneira natural, você fala de uma maneira natural, e você age de uma maneira natural, e você permanece no natural. Mas não é esse o lugar que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para você ouvir a palavra, meditar na palavra, falar da palavra e manifestar a palavra com o sobrenatural. Esse é o lugar. Agora, se você olhar para as distrações, você pode ter problema. Agora, Deus deu uma ordem clara, lembra? Deus deu uma ordem clara para Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Presta atenção nisso aqui. A ordem de Deus era para que eles olhassem a terra, certo? Que o Senhor iria dar. Somente isso. Agora,
quando você lê em Números capítulo 13, versos 17 e 20, do 17 ao 20, você vai perceber que Moisés dá uma ordem, e ele envia e diz: vejam as cidades, se são numerosas ou se não são, se são fortificados ou se não são. Olhem se há povos na montanha. Vejam isso. Quando eles começaram a olhar as cidades fortificadas e as pessoas que moravam lá, eles tiraram os olhos da promessa de Cristo, olharam de uma maneira natural, falaram de uma maneira natural e pereceram de uma maneira natural. Agora, eu e você não fomos chamados para isso. Eu e você fomos chamados para andar de uma maneira sobrenatural. Então o mundo pode falar de um jeito, as pessoas podem ver de uma maneira, mas eu e você não. Nós olhamos com os olhos de Cristo. As pessoas podem falar mal umas das outras, mas nós profetizamos segundo a palavra de Deus. Pessoas podem achar que o mundo pode achar que algumas pessoas não têm jeito, mas nós sabemos que Cristo transforma cada um delas. Entende? Então, vamos colocar, hoje, quem seria para o mundo, vamos analisar, para o mundo, quem seria Paulo? Para o mundo, quem seria Paulo? Porque nós olhamos para Paulo, depois da sua conversão, mas vamos lembrar dele um pouquinho antes. Saulo perseguia, prendia, torturava e matava os cristãos. Esse era Saulo, antes de ter sido encontrado por Jesus. Então, veja bem, agora você imagina, a pessoa que fala mal de você, a pessoa que joga pedra em você, a pessoa que persegue você, a pessoa que fala mal de você, o Senhor chama você para orar por ela. Você é esse. Você é Ananias. Você entendeu? Isso é ser sobrenatural. Ser sobrenatural é você olhar para uma pessoa e dizer: olha, não importa o que ela faça, quando o Senhor tocar ela vai transformar de vida. Então nós precisamos olhar dessa maneira, ter um olhar diferenciado, porque eu e você fomos chamados para isso. Quando o Senhor chama Ananias, Ele diz: Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita em Damasco e ore por um homem chamado Saulo. Ananias diz: Senhor, Saulo ele prende, tortura, mata os cristãos, está perseguindo a igreja, e agora ele tem cartas para vir aqui e fazer isso em Damasco, e o Senhor quer que eu vá lá e ore por ele? Ananias estava tendo uma visão natural. E aí o que o Senhor fala para ele? Ananias, vai lá, porque eu escolhi Saulo para que ele seja um instrumento da minha glória aqui na terra. O Senhor escolheu aqui alguém para ser a glória dele na terra, amém? Você é. Então nós fomos chamados para andar de uma maneira sobrenatural. Talvez aquele momento para Ananias orar por Saulo era realmente um gigante, mas que fez com que Saulo se tornasse Paulo e pregasse o evangelho da graça, e Ananias cumprisse seu papel, o seu chamado cabalmente. Mas eu quero ir além com você e falar sobre alguns outros gigantes, porque há gigantes também que você não vai derrotar. Olhe para o seu irmão e diga assim: tem gigantes que eu não vou derrotar. Agora olha para ele e diz: mas você vai derrotar para mim. Isso aí, é verdade. Então rapidamente eu quero falar com você sobre a vida de Davi. Davi é o único homem na palavra, durante a Bíblia toda, que a palavra menciona que era um homem segundo o coração de Deus. É o único, Davi. Quando em certo momento do reino de Saul, os filisteus se levantam para guerrear contra Israel, e os dois exércitos ficam um de frente para o outro, e aí eles vão entrar numa batalha, mas Golias sai à frente e diz: não precisamos morrer todos, escolha um homem daí, de Israel, e lute comigo, e eu represento os filisteus.
Aquele que vencer, o outro país serve, o outro reino serve. Quando ele saiu e falou essas palavras, lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 11, diz o seguinte: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, que é Golias, espantaram-se e temeram muito. Então, Saul temeu diante de um gigante que se levanta. Agora, Davi, não. Davi, quando ele ouve isso, 1 Samuel 17, 26, ele diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ei, presta atenção. Você não foi chamado para calcular dificuldade. Você foi chamado para falar para que a dificuldade saia de sua frente. Você não foi chamado para avaliar o quão difícil é ganhar essa cidade para Jesus. Você foi chamado para falar da parte de Deus para as pessoas dessa cidade, para elas crerem em Jesus. Então você não precisa ficar fazendo cálculos sobre dificuldades, porque antes de o Senhor chamar você, Ele já sabia de todas elas. Você não precisa ficar falando das suas incapacidades, porque antes de o Senhor te chamar, Ele já sabia de todas elas. Você precisa, na verdade, olhar para Cristo, falar a segunda palavra, se posicionar, porque a dificuldade sua é a fraqueza na qual o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É dessa maneira. Então, gigantes, eles vão acontecer na sua vida para te promover. Davi, primeiro ele precisou vencer o urso e o leão, e depois ele venceu Golias. Nós temos falado, o pastor Charles, pastor William falaram sobre oração. Deixa eu falar algo para você. Há gigantes que você vai precisar derrotar lá no seu quarto, na sua casa, na sua intimidade com Deus, em oração. Tem gigantes que vão ser derrotados em público, mas primeiro é o gigante do seu íntimo em oração. Nós somos uma igreja que ora. Você é uma igreja que ora. Você foi chamado para orar. Então quando você ora na sua casa, você está derrotando gigantes que estão se levantando. E isso está te fortalecendo para você viver de uma maneira sobrenatural, para que quando um gigante ao público se manifeste, você o derrote também em nome de Jesus, amém? Você sabe que uma das coisas que são interessantes, Jesus não fez nenhuma oração longa por cura. Não há nenhuma oração por cura longa de Jesus. Jesus simplesmente dizia: veja, levanta, anda, ouça, seja liberto, seja curado, estenda a mão, e as coisas aconteciam. Mas a Bíblia menciona que Jesus passou noites inteiras orando. A Bíblia menciona que Jesus saiu e foi ao deserto a orar. A Bíblia menciona que Jesus levantou alta manhã de madrugada para orar. A Bíblia menciona que Jesus também foi até altas horas da noite, entrou madrugada dentro orando. Então a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas Jesus tinha uma vida de oração prática, sozinho, no seu íntimo, e ensinou seus discípulos a fazerem isso. E os frutos dessa vida de oração era que quando gigantes de enfermidade se levantavam, ele podia ordenar: seja curado em nome de Jesus, amém? Então eu e você fomos chamados para ter uma vida prática de oração, para que gigantes que se levantam, nós possamos derrotar todos eles, em nome de Jesus, amém? Outro motivo foi que Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida, porque quando eles falam disso, Josué e Caleb se levantam, e Caleb diz: eia, vamos, porque nós iremos devorá-los como pão. Pão era o maná que eles estavam comendo pela manhã, se colocava na boca e dissolvia. Então, a maneira como nós crescemos espiritualmente é comendo os nossos gigantes como pão, devorando como pão. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter um posicionamento para nós vivermos dessa maneira, porque nós somos de uma igreja sobrenatural e precisamos viver e manifestar dessa maneira. Então quando
gigantes eles vêm para acontecem na nossa vida, não é para derrotar você, mas é para promover você a viver o sobrenatural, amém? Isso vai acontecer na sua vida, muitas vezes. Nós podemos ver isso na vida também de Daniel. Quando nós olhamos Daniel, e a palavra fala que Daniel foi colocado na cova dos leões pelo rei Dário, e ele passou a noite toda lá, e o Senhor enviou anjos que fecharam a boca dos leões. Quando nós olhamos isso, isso é sobrenatural, sim ou não? Sim ou não? É sobrenatural. Agora, por que isso aconteceu? Porque a Bíblia fala que os prefeitos do rei Dário armaram contra Daniel. E Daniel, todos os dias, ele tinha uma prática de oração. Ele se ajoelhava 3 vezes ao dia, para as janelas que estavam de frente para Jerusalém, para Israel, e orava. E quando ele ficou sabendo do decreto do rei, que se alguém pedisse algo que não fosse para o rei Dário, seria jogado na cova dos leões, mas estava no horário dele orar. Ele foi lá e fez o que ele fazia. Porque, presta atenção, ordenanças não devem mudar o nosso estilo de vida. As coisas do mundo não devem mudar o nosso estilo de vida em Cristo. Porque nós não fomos chamados para viver como o mundo vive. Nós fomos chamados e enviados para o mundo, para viver da maneira que Cristo quer que nós vivamos. É dessa maneira. Então essa ordem afetou a vida de Daniel? Não. E sim. Por quê? Porque Daniel fez o que ele continuava fazendo, e por esse motivo ele foi preso. E como agora a ordenança era na cova dos leões, assim ele foi jogado. Mas agora nós temos um testemunho. Por quê? Porque o sobrenatural do Senhor aconteceu na vida de Daniel. Se Daniel não tivesse continuado fazendo aquilo que ele deveria fazer, o sobrenatural não teria acontecido. Então eu e você hoje, nós estamos sendo marcados pela presença, por palavras proféticas e por um chamado para vivermos de uma maneira extraordinária aqui na terra, mas não de uma maneira natural. E aí eu quero chegar em um outro ponto central dessa palavra. É o lugar que você está e com quem você anda. Porque se eu e você nós somos igreja, nós precisamos andar junto com a igreja. Precisamos ser igreja. Precisamos andar em unidade. Precisamos falar a mesma linguagem. Precisamos ir para a mesma direção. Porque nós não andamos naturalmente, mas somos guiados pelo Espírito. Porque haverá gigantes que você não vai derrotar, e você vai precisar que o valente do seu irmão derrote ele para você. E se você não estiver congregando, você não estiver aliançado, você não estiver junto, provavelmente esse gigante vai derrotar você. Por isso que às vezes nós olhamos para pessoas que se afastam e se tornam presas fáceis. Mas eu quero dizer que você não é um desses, amém? Você é aquele que permanece junto. Você é aquele que está junto, porque o Senhor vai usar você para derrotar gigantes do seu irmão, e vai usar o seu irmão para derrotar gigantes sobre a sua vida. Se você acha que não, eu quero te contar uma história de Davi. Davi foi alguém que matou Golias, que era um gigante, mas seria morto no meio de uma batalha. Talvez você não tenha ouvido essa parte de Davi. Davi foi o único rei em Israel que nunca perdeu uma batalha, nenhuma. Mas Davi seria morto em meio a uma batalha, porque um gigante iria matá-lo. Quero que você, se você trouxe a palavra, estão projetando ali? Então, que legal. Projeta aí, 2 Samuel, capítulo 21, do verso 15 ao 17, diz o seguinte: de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. E desceu Davi com os seus homens, e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Fatigado é cansado. Você sabe que há batalhas na sua vida que vão cansar você. Sabe? Há momentos da sua vida que de repente você pode se sentir cansado.
Você está ali orando, amando, a célula não está multiplicando, parece que as coisas não estão acontecendo, o diabo começa a mentir na sua vida, impossibilidades se levantam, sabe, você pode se sentir cansado, todos nós podemos cansar em um momento, mas presta atenção, cansar não é parar e desistir, cansar é olhar para o irmão e dizer: ei, eu preciso que você ore por mim, porque nós precisamos caminhar mais milhas. Podemos fazer isso? Podemos, qualquer um de nós, ninguém está livre, mas a questão toda, lembre-se que eu falei de manhã, o cansaço está na alma, não no espírito. Então quando nós cansamos é na nossa alma, nós precisamos recorrer ao Senhor, precisamos que algum irmão ore conosco, para que nós tenhamos a nossa identidade reafirmada e sigamos. Mas Davi, no meio dessa batalha, de novo, dessa peleja, a Bíblia diz que ele ficou muito fatigado, estava cansado, cansou de tantas batalhas talvez, e de mais essa estar se prolongando. E a Bíblia diz que Benob descendia dos gigantes, e o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar Davi, se levantou para matar Davi, quando ele estava cansado. Presta atenção, quando você começa a andar naturalmente, pensar naturalmente, olhar naturalmente, a batalha se prolonga, você começa a ficar cansado, o diabo vai mandar gigantes que você não consegue derrotar. E é nesse momento que você precisa do irmão da célula, da irmã da célula, é essa hora que você precisa do líder, é a hora que você precisa do discipulador, é a hora que você precisa do pastor, é a hora que você precisa estar congregando. É a hora que você precisa que a unidade se manifeste na sua vida. Isso é viver de uma maneira sobrenatural. Por isso que quando Paulo, ele usa a expressão de Cristo sendo cabeça e a igreja sendo corpo, é porque nenhum membro do corpo funciona se não estiver ligado um com o outro. Não há como. E aí então, no verso 17 diz: porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então Davi nunca perdeu uma batalha, mas seria morto se Abissai não tivesse socorrido ele. Presta atenção, não é porque nós somos sobrenaturais, somos um ser espiritual de Deus, que nós somos o super-homem. Nós manifestamos o sobrenatural de Deus quando andamos em unidade. Uma das primeiras manifestações do sobrenatural sobre a sua vida é você andar em unidade com o irmão, é você andar em unidade com a célula, é você andar em unidade com a sua liderança. Isso é você andar de uma maneira sobrenatural, porque naturalmente falando nós não conseguimos. Por isso que quando você olha para o Pentecostes, o Senhor distribuiu várias línguas, mas todos se entendiam porque era um só Espírito. Quando eu e você andamos em um só Espírito, nós nos entendemos, porque andamos de uma maneira sobrenatural, amém? Olhe para o seu vizinho do lado, para o seu irmão e diga: não ande sozinho. Não ande sozinho, sabe? Não fique. Por quê? Porque haverá valentes que você não irá derrotar. Você vai precisar do seu irmão, porque eles vão se levantar. Mas veja bem, gigantes que se levantam na sua vida, eles são para promover. Gigantes que você não derrota, são para promover a unidade do corpo, porque você vai precisar dos irmãos. Então não ande sozinho, não se isole. E encerrando, vocês ensinaram bem eles, estão bem ensinados, aleluia. Vocês são mais bênçãos, irmãos. Ouça a palavra. Não tire os olhos, de maneira alguma, de Cristo. Não tire. Não desvie o seu olhar. Cristo é o cabeça, não desvie o seu olhar. Ouça Cristo, ouça a palavra, medite na palavra, fale de acordo com a palavra, não fale de acordo com o que o mundo fala.
sabe, de uma maneira posicionada, sabe, fuja da justiça própria, porque às vezes vai ter momento que está tudo certo na sua vida, você está orando, você está lendo a palavra, você está andando em unidade, sabe, mas ainda assim tempestades vão se levantar, porque vivemos em um mundo caído, mas não é o fim, é para que a glória do Senhor se manifeste, para que você ouça e dependa de Jesus em um nível de intimidade maior. Você sabe, irmãos, que eu cheguei a uma conclusão, que o meu e o seu lugar nunca foi a zona de conforto. Nós descansamos no meio da tempestade. É dessa maneira. Zona de conforto não foi feita para nós, de maneira alguma. Você sabe que a Bíblia fala dois momentos que Jesus foi descansar. Vou te contar eles. Primeiro, Jesus, ele olha para os discípulos e vê que os discípulos estão cansados, e ele diz assim: vamos para o deserto, vamos descansar um pouco. E ele leva os discípulos, e quando ele chega lá tem uma multidão, pessoas enfermas. E aí Jesus e os discípulos começam a orar para eles serem curados. Deixa eu te falar um negócio, nós descansamos quando nós fizemos a obra de Deus. Esse é o lugar que nós descansamos. Você não descansa quando você está deitado no sofá, assistindo uma TV. Você não descansa quando você se estica e fica na cama até mais tarde. Você só está repousando seu corpo. O nosso descanso é quando estamos envolvidos com a obra de Deus. Esse é o lugar que nós descansamos. Jesus nos mostra isso, que o descanso deles foi orar pelos enfermos, falar da palavra, para que eles sejam libertos. Então, quando eu e você estamos envolvidos com uma obra sobrenatural, a nossa alma não cansa, porque nós somos sobrenaturais, nós vamos estar fazendo aquilo que fomos chamados. E o segundo momento que Jesus está descansando, é quando a palavra relata lá em Marcos capítulo 4, Jesus fala para os discípulos: vamos para o outro lado. Eles entram no barco, está tudo certo, e Jesus vai dormir na popa. Se levanta uma grande tempestade, grande temporal, e Jesus está dormindo. Significa que no meio do temporal, eu e você podemos descansar, porque nós temos uma palavra da parte de Deus. Esse é o lugar que nós descansamos. Nós descansamos em meio a batalhas, em meio a tempestades. Isso fica claro, né? Pastor William pregou quando Pedro estava dormindo, que o anjo foi acordar ele. Tiago tinha sido morto à tardinha, Pedro ia ser no outro dia. Pedro estava fazendo o quê? Pedro está dormindo. Paulo e Silas, quando foram presos, foram açoitados e presos, eles cantavam e oravam. Todos se converteram. No meio de tempestade, aprenda a cantar. No meio de tempestade, aprenda a orar e exaltar o nome daquele que te amou. Sabe por quê? Porque é o momento que as muralhas caem, os gigantes são destruídos, sobrenatural se manifesta, você é fortalecido em fé e você vive no descanso. Esse é o lugar, dessa mesma maneira. Mas às vezes o Senhor permite essas tempestades para nós lembrarmos que Ele está conosco. Às vezes a nossa vida, ela começa a andar tão bem, acontecer tudo que acontece, e nós nos tornamos tão familiarizados com Jesus. Jesus está dentro de nós, Ele é inseparável, jamais. Jesus nunca vai estar tão perto de você quanto está hoje. Quando você estiver no céu, Jesus vai estar bem próximo, mas Ele vai estar na sua frente. Hoje Ele está dentro de você. Mas às vezes essa familiaridade, ela te deixa tão próximo, que nós esquecemos quem é Jesus. Quem é Jesus? Todo poder, todo, absolutamente todo, poder criativo de Deus está no nome de Jesus. Quando você fala Jesus, esse poder se torna real. Mas às vezes ele está
está dentro de você, e você está tão acostumado com a presença, com o ambiente profético, com os cultos, você está tão acostumado com falar Jesus, 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 que você perde a percepção do poder que há dentro de você, na vida sobrenatural da igreja, que está envolvido no nome de Jesus. Mas quando a tempestade se levanta, e você então agora precisa clamar. Os discípulos, eles andaram com Jesus, estavam com Jesus, mas eles precisaram acordar o mestre. Às vezes, tempestades vêm na nossa vida, para que a gente seja sacudido, e volte a olhar para Jesus novamente. Elas não vêm para derrotar, elas vêm para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida, para que o poder de Deus se manifeste, e para que você volte a estar no centro da vontade de Deus. Por isso, quando os gigantes se levantarem na sua vida, no seu ministério, você pode olhar para ele e dizer: eu vou te devorar como um pão, porque eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele me chamou, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Eu tenho promessas, e todas elas irão se cumprir. 1000 podem cair ao meu redor, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você só será um degrau, para que eu suba mais perto de Deus, e a glória dEle se manifeste na minha vida, porque eu fui chamado, escolhido, eleito, perdoado, redimido, e enviado pelo Senhor, nesse tempo, para pregar o Evangelho, amém? Você é esse. Então não importa o tamanho da tempestade, você pode olhar para ela e dizer assim: você acha que vai me derrotar? Mas saiba que isso tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Você entende? Porque você não é natural. As coisas naturais são gigantes que se levantam, e você pode olhar para ela e dizer: eu vou te devorar como pão. E mais, você será um degrau para chegar mais perto de Deus. E mais, se você acha que vai me derrotar, não, você vai me promover a um novo nível de fé, ousadia, poder, unção, graça de Deus se revelando na minha vida. Esse é o seu destino. Esse é o seu destino, filho. Você é a igreja. Você é filho de Deus, aquele que criou todas as coisas. Você precisa ter essa consciência. Você entende? Eu tenho um filho, não pôde vir junto, ele toca a bateria lá. Hoje nós temos encontro com Deus, está terminando, né? Final de semana lá em Torres. Ele ficou para tocar a bateria, queria muito vir. Eu vou te falar, eu corrijo meu filho. Presta atenção no que eu vou te falar, estou te falando quase em parábolas agora. Eu corrijo meu filho, você não. Ninguém corrige meu filho, eu corrijo ele. Se você quer arrumar encrenca com ele, você arrumou encrenca comigo. Quem é pai aqui? Quando alguém arrumar encrenca com seu filho, não tem que se entender com você, sim ou não? Você larga teu filho por aí? É assim? Não é, né? Você está com teu filho aí, né? Qualquer um pode gritar com ele? Grita não. O senhor educa ele, educa ou não educa? Mas outros sim? Não, outros não. Ei, presta atenção. Você é filho de Deus. Quando os gigantes se levantam, Deus para na sua frente, coloca você atrás e diz: o quê? O que você está tentando com meu filho? Não, você não encosta nele não. Não, ele é a menina dos meus olhos. Se quer tocar no meu filho, você passa por cima de mim. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é a igreja. Você precisa entender isso. E quando gigantes se levantam, é simplesmente para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. O Senhor coloca você atrás dele, cobre você debaixo das asas dele, como fala em Salmo 91, guarda você, e diz: se você quer tocar na minha igreja, não, você vai ter que se entender comigo.
que sou Deus. É isso que Ele faz com você. É por isso que você pode se sentir seguro. Por isso você manifesta o sobrenatural aqui na terra, por crer nessa verdade. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Passe a mão sobre o ombro do seu irmão que está do seu lado. Agora olhe para ele e diga assim: quando se levantar um gigante que você não derrotar, você pode contar comigo, porque eu estou aqui. E eu quero que o Senhor me use. Será assim, filho. Você é esse. A banda vai cantar o louvor, eu quero que você ore agora, mas ore de uma maneira sobrenatural, sabe? E eu quero que você agora, você profetize. Talvez muitas vezes você chegou diante de Deus e disse: Senhor, olha, minha célula não está crescendo, não tem líderes. Também você chega para Deus e diz: Senhor, eu não tenho recurso. Senhor, os gigantes estão se levantando. Mas agora você vai orar diferente, junto com o seu irmão. Você vai orar da posição do céu agora. Você vai dizer: falta de recurso eu ordeno, sai da minha vida. Enfermidade, sai da minha vida. Problema no casamento, sai da minha vida. Pode sair, porque Deus está comigo. Deus é por mim. Você não irá prevalecer. Pode sair agora. Célula infrutífera, acabou. Eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Cada irmão da minha célula será um grande líder, e eu serei líderes de líderes. Sabe, comece a profetizar. Ore da parte de Deus agora, do céu, e ordene, porque o Senhor te deu autoridade no nome de Jesus, amém? Faça isso, abra sua boca agora e profetize, ore. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar agora. O menor virá servir. Células frutíferas, cheias de unção, de poder, sobrenatural acontecendo, curas, milagres, provisões de recursos, famílias sendo restauradas. Senhor, eu quero profetizar famílias sendo salvas, células abrindo por todas as ruas, bairros dessa cidade, o teu evangelho sendo pregado. Gigantes que têm se levantado caiam, porque eles não poderão permanecer diante da igreja. Vem, derrama sobre mim a tua glória. Vem, derrama sobre mim. Eu profetizo líderes se levantando. Vem, derrama um pouco mais. Homens, mulheres apaixonados pelo Senhor. Quero ver milagres. Escolas sendo invadidas pelo Evangelho da Graça. Vou sair. Curas nos mercados, nas praças, nas escolas, nas ruas. Ei, que a tua igreja, Senhor, se levanta em poder, em autoridade, para manifestar o teu reino. Vou sair do raso pra mergulhar no teu coração. Vem, derrama sobre mim a sua glória. Vem, derrama sobre mim a sua glória. Vem, derrama um pouco mais da sua glória, sua glória. Quero ver milagres. Leva-me além do normal. Oh, Espírito Vou Santo. sair do
Agora eu quero que você ore. Ore pelas pessoas que você quer ganhar para Jesus. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelas suas professoras. Ore pelos seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Ore por eles agora. Mas ore a oração do céu. Diga: Senhor, eu quero eles. O Senhor me enviou para eles, eu quero eles agora. Em nome de Jesus, que o teu Espírito os convença. Ore por eles agora. Conforme você for lembrando o nome deles, vai orando, vai orando. Vai orando, diga: Senhor, dai-me eles. Dai. O Senhor os comprou na cruz. Ore. Oh, haverá uma grande onda de salvação nessas cidades. Oh, ore. Nesse ano ainda o Senhor vai alcançar pessoas que você está orando há mais de anos. Filhos se renderão ao Senhor. Traficantes se converterão. Pai de santos se renderão ao Senhor. Terreiros serão fechados. A glória do Senhor vai se manifestar nestes lugares, nessa cidade, com grande autoridade e poder. Vou sair do raso pra mergulhar no teu Vamos cantar mais uma vez. Vou arriscar, ir mais além pra te obedecer. Diga pra ele: se eu perder, e se eu perder o meu chão, as tuas asas